Olá, pessoal do sétimo ano, dando continuação, certo? Às nossas aulas. Hoje nós iremos dar continuidade estudando os números inteiros, mas numa nova perspectiva, certo? Na perspectiva de plano cartesiano, tá? E eu vou explicar como essa representação ela ajuda na compreensão de outros assuntos que vocês irão ver mais para frente, tá? Bom, pessoal, o sistema de coordenadas, né? Na verdade, ele foi originalmente difundido por esse senhor, nobre senhor aí da foto. O nome dele era René Descartes. E o René Descartes, ele era praticamente um dos grandes matemáticos do século XVII que, de forma original, estabeleceram esse sistema de coordenadas, tá? O, como é que ocorre do ponto de vista prático o plano cartesiano? Você tem duas retas, certo? Duas retas perpendiculares. Perpendiculares quer dizer que é uma de forma horizontal, forma deitada, né? Que representa um eixo pela letra X e uma reta vertical, uma reta em pé, né, representada por uma letra Y. Essas retas elas são divididas de forma igual, certo? A parte de forma crescente para a direita e para cima e decrescente para a esquerda e para baixo, tá certo? Então, um exemplo, né, esses dois pontos, tá? Que é o ponto 5 e 2 e o ponto 4 e 5. As coordenadas desse ponto são ambos números positivos. Vou já explicar por quê. E quando a gente estiver falando de um ponto no plano cartesiano, tá? A gente está falando um ponto que começa no eixo X, ou seja, na reta horizontal, na reta deitada, e que é o ponto de partida, e o ponto de chegada é o número na reta Y, tá? Professor, como é que a gente constrói pontos no plano cartesiano, certo? Obviamente, pessoal, a gente só vai estudar aqui os pontos que têm coordenadas inteiras. Então, são os pontos em que tanto o x como o y são números inteiros, tá? Uma observação importante que está aqui no lado, nesse plano cartesiano do lado esquerdo, é que esse pontinho aqui, que é o encontro das duas retas, do eixo x e do eixo y, certo? Ele é chamado de origem do plano cartesiano, certo? Esse ponto, porque é a origem, porque tanto o x como o y do ponto, certo? É igual a zero, ou seja, a origem é o ponto 0, 0. Todo ponto, certo? Tem a sua coordenada x e a sua coordenada y. O primeiro número do ponto é a coordenada x do ponto e o segundo número é a coordenada y do ponto. Como é que você constrói esses pontos usando régua? Você faz o plano cartesiano, traça o eixo x horizontal, traça o eixo y vertical, certo? Constrói, faz a divisão dos números inteiros. Para a direita do eixo x, os positivos. Para a esquerda do eixo x são os negativos. Para cima são os números inteiros positivos. Para baixo, os números inteiros negativos. Por exemplo, aqui no plano cartesiano da direita, a gente tem o ponto A, cujas coordenadas é 2 e menos 2, certo? Como é que a gente encontra o ponto A? Se eu der, por exemplo, o ponto 2 e menos 2, o que é que você faz? O 2, o mais 2, que é
o primeiro número do ponto, ele indica a coordenada x. Então, você vai lá por mais 2 na reta horizontal, na reta deitada, e traça uma reta, certo? Em pé, passando por ele. O segundo ponto, número do ponto, que no caso é o menos 2, você vai lá no eixo y, o menos 2 está onde? Está para baixo do zero, então está aqui embaixo. E você passa uma reta horizontal, uma reta deitada, passando por ele, certo? E a posição do ponto A, 2 e menos 2, vai ser o encontro dessas duas retas, certo? É assim que você constrói a posição do ponto, de um ponto, dadas as suas coordenadas no plano cartesiano. Classificação posicional dos pontos com as coordenadas inteiras, tá? Então, assim, quando a gente tem o eixo x e o eixo y, um ponto de coordenadas inteiras, ele pode estar em qualquer um desses 4 lugares, né? Desse 1, 2, 3 ou 4, certo? Essas regiões que separam o plano cartesiano, nós chamamos de quadrantes, tá? Então, um ponto, para ele estar no primeiro quadrante, é quando os dois números do ponto são números positivos, certo? Quando o número está no segundo quadrante, é quando a coordenada x desse ponto é um número negativo e a coordenada y é um número positivo, certo? Então, o primeiro número é negativo e o segundo número é positivo, então ele está no segundo quadrante. Se os dois números do ponto forem números negativos, é porque esse ponto ele está no terceiro quadrante, tá? E quando o primeiro é positivo, quando a coordenada x do ponto é positivo e o y é negativo, é porque esse ponto está no quarto quadrante, tá? Por exemplo, um exemplo ilustrativo, né? Ponto A, que é esse pontozinho verde, ele representa o 3 e 4, ou seja, ele está no primeiro quadrante. Tanto a coordenada x, que é o 3, como a coordenada y, que é o 4, certo? São números positivos, né? Então, o A vai estar no primeiro quadrante. O ponto B, a coordenada x é positiva e o y é um número negativo, então ele vai estar no quarto quadrante. Está aqui o pontozinho vermelho, o B está no quarto quadrante. O ponto C, a coordenada x é menos 2 e o y é 3. A coordenada x é negativa e o y é positivo. Então, ele vai estar no segundo quadrante. Está aqui o coordenada C, né? E quando os dois números do ponto tiverem coordenadas representadas por números negativos, é porque esse ponto está no terceiro quadrante, né? Nesse caso aqui, o menos 5 e o menos 2, tá? Gostaria que vocês fizessem esse plano cartesiano no caderno de vocês, também como exercício, tá? Se a gente tiver, por exemplo, mais de 3 pontos, certo? No plano cartesiano, a gente pode ter figuras planas. Por exemplo, a gente tem 3 pontos. O ponto A, 2 e 3, o ponto B, 4 e 5, e o ponto C, que tem coordenadas 7 e 1. Esses 3 pontos, tanto a coordenada x como a coordenada y, são números positivos, então eles estão no primeiro quadrante. Se a gente ligar, certo? Esses 3 pontos, a gente tem um triângulo, tá certo? Então, a gente pode construir figuras planas ligando mais de 3 pontos que estão no plano cartesiano, tá? Na verdade, ligando 3, né, ou mais pontos, porque o triângulo é a menor figura plana, plana convexa, tá? E o exercício domiciliar para vocês, que é da página 32, é a primeira questão, tá? Vocês vão considerar esse plano cartesiano e vocês vão dizer quais são as coordenadas dos vértices. Eu vou dizer quais são os pontos, né,
que indicam as quinas, né, os vértices dessas duas figuras. No caso você vai representar no item A, na verdade, aqui só as coordenadas dos vértices do polígono da região azul. E no item B você vai dizer qual é o fator de ampliação do menor para o maior polígono, ou seja, se ele dobrou, se ele triplicou, se a figura, se a região, essa figura de pintado de marrom, em relação à figura pintada de azul, se ela duplicou a área, se ela triplicou a área, se a área ficou 5 vezes maior, certo? Então vocês vão responder exatamente isso, tá bom? Valeu!